Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, iremos ler apenas dois versos, o verso 1 e o verso 2. Assim diz a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o título do nosso sermão é uma frase, uma proposição, uma afirmação, uma proposição, melhor dizendo, que é bem conhecido no nosso meio: vivendo para a glória de Deus. É o quinto slogan, da Reforma Protestante: só a Escritura, só a graça, só a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Vivendo para a glória de Deus é o título do nosso sermão. Certa vez uma jovem chamada Frances Arvegal, visitando um museu de artes, ela viu um quadro que a deixou profundamente comovida. Era uma pintura de Cristo diante de Pilatos e da multidão, usando a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Esse era o quadro, a tela que ela viu pintada nesse museu de artes, que deixou muito comovida. Abaixo do quadro pintado, no rodapé do quadro, o autor, que o pintou, escreveu uma frase. Ele escreveu o seguinte: isto eu fiz por ti, o que fizeste por mim? Esse quadro de Cristo diante de Pilatos e da multidão, com a coroa de espinhos sendo julgado a ser condenado, e com essa frase embaixo: isto eu fiz por ti, e o que tu fizeste por mim? Essa jovem, ela sai em lágrimas daquele museu, pega um papel, uma caneta, que não tinha caneta, uma pena, e copia aquela frase daquele quadro, e vai para casa chorando em lágrimas. Ao chegar em casa, que ela morava na Inglaterra, ela compôs um poema, mas logo ela joga esse poema no fogo, porque ela julgou não ter ficado bom esse poema. Só que um trecho, uma parte daquele papel e daquele poema acaba escapando do fogo, e o seu pai, um reverendo chamado William Arvegal, era um pastor, um reverendo, encontrou aquele pedaço do verso do poema, saiu do fogo e leu. Quando ele leu, ele fica comovido e ele incentiva a sua filha a preservar aquele poema. E o resultado disso é que poucos anos depois, um homem chamado Philip Paul Bluss criou uma melodia para aqueles versos, em que publicou no ano de 1873, século XIX. E temos esse hino escrito até o dia de hoje no Inário Novo Cântico. O nome desse hino é Desafio. É o hino de número 270 do Inário Novo Cântico. E o seu refrão é: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Esse é o refrão desse hino, fundamentado nessa poesia dessa jovem. Irmãos, certamente Deus, ele não precisa de nós para nada, absolutamente nada. Mas diante da graça e da misericórdia de Deus, demonstrado na cruz em nosso favor, o que é esperado de um cristão? Vou repetir: Deus não precisa de nós para nada, mas diante da graça, do amor e da misericórdia de Deus, o que é esperado de um cristão?
de alguém que foi alcançado por sua graça, alguém que foi alvo da sua misericórdia, alguém que foi alvo do seu amor. O que é esperado de um cristão que foi lavado e remido no sangue de Cristo? O que é esperado dele? Exatamente o que esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2 vai ensinar. É o estilo paulino do apóstolo Paulo escrever dessa forma. Ele primeiro desenvolve a teologia para fundamentar o que ele vai exortar os irmãos depois. Por exemplo, na carta aos Efésios, nos 3 primeiros capítulos é teologia pura. Ele vai mostrar teologia, doutrina, trindade, salvação, selo do Espírito, salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, a obra de Cristo, a unidade entre judeus e gentios na cruz de Cristo, desfazendo assim a parede da separação. Quando chega no capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai aplicar essa doutrina, toda essa teologia, as implicações da prática na vida das pessoas, na vida da igreja. Semelhantemente, ele faz na carta aos Romanos. Ele desenvolve toda a teologia do capítulo 1 até o capítulo 11. E o que é que ele fala? A cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, toda a carta aos Romanos, capítulo 1 ao capítulo 11. Ele fala da condição do homem do 1 ao 3, da metade do 3 até o capítulo 4. Ele fala da forma como o pecador é justificado, que é pela fé. No capítulo 5, ele fala das consequências dessa justificação pela fé em Cristo, que é a reconciliação com Deus, é a paz com Deus, é ser livre da ira vindoura. No capítulo 6, ele fala da santificação, que é onde ele fundamenta essa exortação aqui do capítulo 12. Capítulo 6, que ele está falando da santificação na vida do crente. Capítulo 7, a luta do cristão com a lei de Deus, como é que é envolvido, como se envolve, como é que se dá essa relação do cristão com a lei. Capítulo 8, ele fala do selo e da garantia do Espírito Santo que intercede por nós, da segurança do crente, da obra intercessória de Cristo, da garantia da salvação daquele que estão em Cristo Jesus, porque não há mais nenhuma condenação. Capítulo 9 a 11, ele fala da graça da eleição. E no finalzinho do capítulo 11, ele termina com o quê? Do 33 ao 36, uma doxologia, um hino de adoração a Deus, por tudo aquilo que ele fez e que ele acabou de descrever do capítulo 1 ao capítulo 11. A maravilhosa graça de Deus revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, por amar um povo eleito desde a fundação do mundo e assim providenciar para ele salvação. E aí quando chega no capítulo 12, ele agora vai aplicar a teologia que ele desenvolveu nos 11 primeiros capítulos para a vida prática da igreja. E aí? E daí que as implicações dessas verdades aplicadas na sua vida vai resultar nisso aqui. Essa é a prática, isso é como é aplicável a teologia na vida prática. Então isso é um estilo paulino, ele faz isso, ele desenvolve a teologia e depois ele vai mostrar as implicações dessa teologia na vida prática da igreja. Ele é exatamente que ele faz isso na carta aos Romanos, os 11 primeiros capítulos, teologia. A partir do capítulo 12, ele agora prática. Quais as implicações disso na sua vida? Exatamente isso o que Paulo vai falar, principalmente nesses 2 primeiros versos do capítulo 12. Ele vai ensinar e mostrar a resposta do crente em frente ao maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo que ele descreveu nos 11 primeiros capítulos da carta. Qual é a consequência? Qual é a resposta esperada de um cristão que foi alvo da maravilhosa obra da redenção na pessoa bendita de Jesus Cristo? Perdoado, salvo, justificado, adotado, selado com o Espírito, eleito desde a fundação do mundo, em que o próprio Deus providenciou o meio de salvar esse pecador. Qual é a consequência? Qual é a resposta esperada de um cristão que foi alvo da graça de Deus? É o que ele vai descrever no versículo 1 e 2. Então, irmãos, como viver para a glória de Deus em resposta à graça e misericórdia de Deus por meio de Cristo em nosso favor? Vou repetir. Como viver para a glória de Deus? Falamos muito nisso, usamos muito isso, viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, devemos viver para a glória de Deus. Agora a pergunta é, como viver para a glória de Deus? Sendo apenas uma resposta
daquilo que Deus já fez por nós em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Como viver para a glória de Deus, em resposta à graça e misericórdia de Deus, por meio de Cristo, em nosso favor. Primeiro ponto do nosso sermão está aí no versículo 1. Primeiro, consagrando totalmente a vida a Deus. Essa é a resposta que Deus espera de alguém que foi alvo da sua graça salvadora. Que esse alguém consagre totalmente a vida a Deus. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja como ele começa. Rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra rogo aí, né, o verbo rogar, significa insisto, exorto. É um apelo para uma resposta. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, né, com a conjunção aí, pois, rogo-vos, pois, é uma conjunção que liga tudo o que ele falou antes. Ou seja, consequentemente a isto, o maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo em favor de vocês, a maravilhosa obra da cruz, da redenção em favor de vocês, à luz de tudo isso, irmãos, eu exorto a vocês precisam responder ao que Deus fez por vocês em Jesus Cristo. É um apelo para uma resposta. Rogo-vos, então, consequentemente, por esta razão, o Evangelho, a vocês, irmãos. E ele continua dizendo, pelas misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus é onde Paulo fundamenta o seu apelo, apontando para as muitas misericórdias de Deus, as quais foram reveladas em Jesus Cristo, no que ele descreve do 1 ao 11, e no qual, em Jesus Cristo, fomos poupados de uma tão grande condenação. Então Paulo está dizendo, irmãos, em resposta a isso que eu acabei de descrever do capítulo 1 ao 11, o maravilhoso plano de redenção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, os dois trabalhando em conjunto para salvar vocês, em resposta a esse tão grande amor, essa maravilhosa graça, as muitas misericórdias de Deus, apresente o vosso corpo, no restinho do versículo, né? Que apresenteis o vosso corpo. A palavra apresentar é colocar uma pessoa em disposição de alguém. Então, em resposta ao que Deus fez por vocês na pessoa bendita de Cristo, se disponha a Ele, se apresente a Ele, se coloque completamente entregue a Deus, o vosso corpo. A palavra corpo aí tem um sentido não de um corpo físico, mas da totalidade do nosso ser. É o que ele vai falar em Romanos 6,14, 6,13, que naquela época, antes de Cristo, nós apresentávamos o meu corpo para o pecado, agora devemos apresentá-lo para justiça. Ou seja, não era somente o meu corpo que pecava, minha mente, minha consciência, meu coração, meu desejo, tudo. Então Paulo agora está dizendo, em virtude ou em consequência a tudo que Deus fez por vocês na pessoa bendita de Cristo, a resposta de vocês a isso deve ser uma entrega total das suas vidas, uma consagração total das suas vidas àquele que vos amou, Deus, por meio de Jesus Cristo. E ele continua, como apresentar o vosso corpo, né? O sacrifício. A linguagem de Paulo, evidentemente, que é uma linguagem do Velho Testamento, ele está usando, né? Ele está fazendo menção do sacrifício. Como é que era
O que era sacrificado a Deus lá no Antigo Testamento? Animais. E esse animal era completamente entregue a Deus. Seu sangue era vertido e jogado ao pé do altar, e todo o resto era queimado. Algumas partes era comido pelo próprio sacerdote e pelo próprio ofertante. Mas a ideia é que todo aquele animal estava sendo entregue em sacrifício a Deus. Então Paulo usa esse mesmo termo sacrifício para se referir à nossa vida como uma vida totalmente consagrada a Deus. E agora ele vai mostrar as qualidades, as qualificações desse sacrifício. Entregue, apresente e se coloca à disposição a vida de vocês em consagração a Deus, como um sacrifício, diferentemente do Antigo Testamento, não morto, mas vivo. Não morto, mas um sacrifício vivo. O que Paulo quer dizer com esse sacrifício vivo? Uma vida ativa. Alguém que vive a prática da piedade. Alguém devoto a Deus através dos exercícios espirituais da nossa vida, dos meios de graça que Deus estabeleceu para o seu povo. Dentre alguns, oração, leitura e meditação das Escrituras. Essa leitura é um ponto que a gente vai ver lá para frente, quando ele vai falar de renovar a vossa mente. A gente vai ver que não tem outro meio de renovar a mente senão pelas Escrituras. O sacrifício vivo, uma vida piedosamente ativa, a prática da piedade, da devoção a Deus, da busca de Deus, da oração, da leitura, da meditação, do culto, dos meios de graça que Deus estabeleceu para o seu povo crescer na fé e conhecer mais a Ele, a fim de amar mais a Ele e a fim de ser mudado e transformado e conformado à imagem de Cristo mais e mais. Mas esse sacrifício não é apenas vivo, é um sacrifício também santo. O que é que Paulo quer dizer com sacrifício santo? Uma vida separada do pecado. Uma vida separada do pecado. Irmãos, apresente a vida de vocês completamente consagrada a Deus como um sacrifício vivo. Uma vida prática, ativa, uma vida piedosa, ativa, uma vida de uma comunhão ativa com Deus por pelos meios de graça, oração, palavra e todos os outros meios. Mas não somente isso, abstenha-se do pecado. O sacrifício tem que ser santo, a vida de vocês deve ser uma vida santa, consagrada, separada do pecado, sem mancha, sem mácula, sem ruga. E em terceiro, um sacrifício agradável. O que é que Paulo quer dizer por agradável? Obediência. Uma vida piedosa, uma vida separada do pecado e uma vida de obediência a Deus. Esse é o modo como nós iremos consagrar completamente a nossa vida a Deus. Não tem como a gente consagrar completamente a nossa vida a Deus sem essas três coisas: sem uma vida prática de piedade, sem uma comunhão íntima com Deus através da oração, através da palavra, através do estudo, da meditação, do culto, da adoração. Não tem como. Não tem como eu separar e consagrar a minha vida a Deus em comunhão com o pecado, casado com o pecado, separado do pecado. Sacrifício santo. A palavra santo significa exatamente isso, separado, distinto, separado do pecado, sem mancha. E não tem como eu ter a minha vida consagrada a Deus sem uma vida de obediência à sua palavra. Sacrifício agradável. Isso é o que constitui o final do versículo 20, o final do versículo 1, que é o vosso culto racional. Isso constitui o nosso culto racional, que é o quê? A nossa resposta consciente. O que é o nosso culto racional? A nossa resposta consciente ao amor,
a graça e misericórdia de Deus manifestado a nós e sobre nós por meio de Cristo, que resulta, consequentemente, necessariamente, em uma vida totalmente consagrada a Deus. Entenderam? Não tem como eu consagrar a minha vida a Deus sem esses elementos. Vou repetir de novo. Sem a prática da piedade, a minha comunhão íntima com o Senhor, oração, leitura e outras coisas mais. Sem me abster e sem me afastar do pecado, uma vida separada do pecado, lutando contra o pecado para vencê-lo, extirpá-lo da minha vida, e sem uma vida de obediência à palavra de Deus. Não tem como. Esses são os três aspectos do que é consagrar a vida a Deus. Isso são os três aspectos do que significa culto racional. Este é o nosso culto racional. Uma vida completamente entregue a Deus, em resposta, em consequência consciente do que Deus fez em nós por meio de Jesus Cristo, e que vai resultar consequentemente em uma vida completamente consagrada a Ele. Percebem? É só a nossa resposta ao que Deus já fez por nós na pessoa bendita de Cristo. Não é para ganhar mais nada, não é para conquistar mais nada, não é para ser mais beneficiado por nada. É simplesmente a nossa resposta de gratidão, de amor ao que Ele já fez por nós por meio de Jesus Cristo. E a consciência disso é que resultará uma vida de consagração a Deus, de entrega a Deus. Então, como viver para a glória de Deus, irmãos? Em resposta à graça, misericórdia e o amor de Deus em nosso favor, por meio de Cristo. O que Paulo descreve do capítulo 1 ao 11 de Romanos. Consagrando a vida a Deus. Essa é a forma que nós iremos viver para a glória de Deus. Consagrando a vida a Deus. Prática de piedade, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Abandono de pecado, sacrifício santo, separado do pecado. Obediência à palavra de Deus. Obediência. Como eu já costumo falar sempre, uma fé que opera por amor. Não é legalismo. Não é fazer porque tenho que fazer. É fazer respondendo ao grande amor de Deus por nós, com uma gratidão a Ele. Eu quero agradá-lo, eu quero louvá-lo, eu quero bendizê-lo, eu quero que por meio da minha vida Ele seja glorificado e exaltado. Isso é o que muita gente precisa entender. Não é fazer por fazer. Não é vir para o culto por vir para o culto. Não, eu vou porque eu vou cumprir tabela lá, tem que fazer isso mesmo, né? Não entendeu ainda o Evangelho. Compreendeu o Evangelho. Eu vou orar porque tem que orar, né? Não. Eu vou ler a palavra porque tem que ler a palavra. Não. Não é que tem que ler, não é simplesmente uma lei seca, sem vida, vazia, um legalismo. Mas se você não entender que tudo isso são privilégios que Deus nos dá, e em resposta a esse grande amor, age dessa forma, com gratidão, com amor, então ainda você não entendeu o Evangelho. Esse é o primeiro ponto de como nós respondemos, como nós vivemos para a glória de Deus, respondendo ao grande amor, graça e misericórdia de Deus por nós em Jesus Cristo. Segundo, como viver para a glória de Deus, em resposta ao seu grande amor, a sua graça e a sua misericórdia em Cristo por nós. Segundo, não se conformando ao mundo ímpio. Não se conformando ao mundo ímpio. Veja o versículo 2, a primeira parte. Veja, versículo 1 ele diz: consagre a sua vida a Deus, completamente a Deus, totalmente a Deus. E no começo do versículo 2 ele diz: e não se conforme com este século. E não vos conformeis com este século. A palavra aí conformeis, né? É moldar-se ao padrão de outro. Em outras palavras, não
molde a sua vida ao padrão deste século, aos princípios, aos valores pervertidos desse século, que é ímpio, que é perverso, que é hostil a Deus. Irmãos, não se conformar com esse século é não moldar a nossa vida aos mesmos valores e princípios que regem a humanidade caída. É não viver em de acordo com os valores imorais, princípios pervertidos e ímpios que governam o mundo, que é hostil a Deus e a sua palavra. Vou dar alguns exemplos. Não se conformar com este século. Século aqui não está no sentido de tempo, 100 anos, né? Não está no sentido de tempo, mas está no sentido de mundo. Mundo caído, a humanidade caída, o pecado, a corrupção. Deixa eu dar alguns exemplos do que significa isso, de não se conformar com esse século. É não achar e acreditar que é normal a desonestidade. É não achar e não acreditar que é normal o roubo. É não achar e não acreditar que é normal palavrão, palavras torpes, linguagem mundana. É não achar e não acreditar que é normal propina, em todos os sentidos. É não achar e não acreditar que é normal toda sorte de imoralidades sexuais, tais como adultério, fornicação, ideologia de gênero, em todas as suas vertentes, homossexualismo, em todas as suas vertentes, lesbianismo, trans, todo tipo de aberração. É não achar e não acreditar que essas coisas são normais. É não achar e não acreditar que o aborto é normal, que a mentira é normal, que a insubmissão às autoridades é normal, a avareza, a idolatria, as drogas e etc. Veja que tudo que eu falei aqui, onde é que a gente vê? Quem é que defende? Quem é que aplaude? Quem é que concorda? Quem é que ensina? Quem é que influencia para essas coisas? O mundo ímpio, que é hostil a Deus e a sua verdade, a sua palavra. Então, irmãos, não se conformar com este século é exatamente isso, não viver, não concordar com os valores imorais, princípios pervertidos e ímpios que governam o mundo, que é hostil a Deus e a sua palavra. Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo. O que é isso que Isaías está falando? Inversão de valores. Inversão de valores. Homem é tido como mulher, mulher é tido como homem, não importa gênero. É o que ensinam, não é o que pregam. Homossexualismo é normal. Chega disso de família tradicional, de um homem, de uma mulher e filhos. Não, homem com homem também é uma família, mulher também com uma família, e tem que respeitar. Dane-se com isso. Isso não é verdade. E a gente tolerar essas coisas, aceitar essas coisas, acreditar nessas coisas, é amoldar-se e se conformar com este século, com a mentira, com o engano, com a perversidade, com toda sorte de imoralidade sexual, adultério, fornicação, aborto, achar que aborto é normal quando está matando um infante inocente no ventre de uma mulher. Você já viu como é que faz uma criança de 3 semanas? Ela é trucidada no ventre da mãe. É introduzido um instrumento cortante e corta a criança todinha viva no ventre da mãe. Depois tira em pedaços. Acha que isso é normal?
gente que defende isso dentro de igreja, está se conformando com esse século. Ideologia de gênero, feminismo e todo tipo de ismos, que é absolutamente contrário à palavra e à verdade de Deus, defender isso, acreditar nisso, está se conformando nesse século. O que Paulo está falando aqui de não se conformar com este século é exatamente o que ele vai falar no capítulo 1 de Romanos. Tem lá do versículo 18 até o versículo 32. Ele vai dar uma lista de pecados, de imoralidade, do qual esse século ele é moldado e conformado. E ele vai dizer no versículo 32, veja o que ele diz no versículo 32, capítulo 1 de Romanos, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Quem é que é passível de morte? Os que tais coisas praticam. Que tais coisas? A lista de pecado e moralidade que Paulo vem falando nos versículos anteriores, que está aqui dentro de tudo aquilo que eu listei para vocês aqui. São dignos de morte que tais coisas praticam, no sentido de que são quebra da lei, e o pecado, o salário do pecado é a morte. Todo aquele que pecar, esse merece morrer. É digno de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aprovar esse tipo de coisa também se é digno de morte. Concordar, dizer o amém para essas coisas, está errado da mesma forma. Não somente os que praticam, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo está condenando as Escrituras. Concordar também é pecado. Achar que é certo, bonitinho, é conformar-se com a mentalidade desse século, ímpio, perverso e hostil a Deus. Para a juventude aqui presente, o mundo diz assim: este século, sexo antes do casamento, isso é normal, isso é coisa do passado. Não acredito nisso. Guarde-se para o seu esposo, para a sua esposa, se você teme a Deus. Não acredito nessa mentira. A palavra de Deus, ela transcende o tempo. O que ela diz é verdade em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer século. Pecado é pecado no século I, bem como agora no século XXI. Vamos para o terceiro ponto. Certo, Paulo, não devo me conformar a este mundo ímpio. Devo consagrar toda a minha vida a Deus, na prática da piedade, no abandono do pecado, na obediência à palavra de Deus, não me conformando com esse mundo ímpio. Aí Paulo vai dizer, terceiro ponto: como viver para a glória de Deus? Renovando a mente. Versículo 2 ainda, parte B. Mas é uma conjunção adversativa, né? Em vez de se amoldar e se conformar a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa eu dar a vocês aqui um detalhe. Esse verbo aí, transformai-vos, ele está no tempo presente, no modo imperativo, uma ordem, só que a voz está na passiva. O que significa isso, pastor? De aqui a que o sujeito, ele recebe a ação. Quando está na voz ativa, a ordem é para que a gente haja, faça algo. Mas quando está na voz passiva, significa que esse sujeito é ele que vai receber a ação de alguém. Então aqui, esse verbo está exatamente assim, vai assim, mas transformai-vos. Uma ordem. Pela renovação da vossa mente.
A palavra aí transformar, né, é mudar de forma, tomar uma outra forma. E a pergunta que surge é: como eu irei tomar uma outra forma, ser transformado? Que a ideia aqui não é eu me transformar, a ideia aqui é eu ser transformado por alguém. Só que no verbo tem um imperativo de ordem para quem faça algo. O que é que nós devemos fazer? Renovar a nossa mente. Veja o meio: pela renovação da mente. Transformai-vos por meio de, é o meio, renovação da vossa mente. Ou seja, eu só serei transformado se a minha mente for renovada. Como renovar a mente? É impossível, irmãos, uma verdadeira transformação sem passar pela mente. Impossível. Sem passar pela razão, pela compreensão, pelo intelecto. Porque a fé cristã, ela é uma fé absolutamente racional. Ela não é fideísmo. Fideísmo é um salto no escuro, né? Só crer sem ter evidência nenhuma, fundamento nenhum. Crer é uma fé na fé. Mas a fé cristã exige evidências, passa pela razão, pelo intelecto. Eu creio porque eu entendi algo e eu creio. A transformação da mente, irmãos, a transformação da mente não se dá senão pelas Escrituras. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é cumprir e obedecer o imperativo aqui desse transformai-vos. Não é se autotransformar, mas é por instrumentalidade de algo eu renovo a minha mente e então sou transformado. Qual é esse meio em que minha mente é transformada? Senão as Escrituras. Transformação começa na mente. E uma vez que minha mente é renovada, todo o meu ser também é transformado e mudado pela ação do Espírito Santo que me santifica. João 17:17: Pai, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Qual é o meio de a gente ser santificado? Qual é o meio de a gente ser transformado? Através das Escrituras. Mas essa transformação só se dará em nós se renovarmos a nossa mente. Como? Pelas Escrituras. Pelas Escrituras é que teremos a nossa vida, a nossa mente renovada. Aí então receberemos a ação que irá nos transformar por parte de Deus. Um texto tão conhecido nosso, 2 Timóteo 3:16-17: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensino-se da onde? Razão, intelecto, mente, repreensão, correção, para a educação na justiça. Propósito, verso 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe onde começa a renovação? A Escritura renova a minha mente e eu sou transformado e habilitado para toda boa obra, para uma vida piedosa, para uma vida santa. Irmão, você já parou para pensar porque você já não mudou? Você está 10 anos dentro da igreja e sua vida não houve progresso nenhum espiritual. Isso é um forte indicativo de que você não é salvo, ou com muita pouca probabilidade você é salvo, mas você não tem renovado a sua mente, por meio do qual se dará a nossa transformação, por meio do qual Deus irá operar essa transformação em nossa, nos santificando e nos conformando à imagem de Cristo. Deixa eu aplicar isso aqui. Eu estudando, eu fiquei aperreado. Eu preciso falar isso para vocês.
Por que há tanto progresso no meio do povo de Deus? Vou dizer a vocês, com base nesse texto. Só seremos alvos de uma verdadeira transformação se primeiro a nossa mente for renovada, que é por meio da palavra. Certo? É o meio, é o instrumento usado por Deus para nos transformar, para nos santificar. Por que tanta gente no meio do povo de Deus que é raquítico na fé? Resposta: porque você gasta mais tempo no celular do que renovando a sua mente com a palavra. Você passa 8, 9, 10 horas em redes sociais, enchendo a sua mente e consciência de um bocado de nojeira, e depois se pergunta por que você não é mudado. É porque você não cresce na fé, porque você não é transformado, porque você não consegue vencer alguns pecados, porque você não consegue se levantar e caminhar pela fé em Jesus Cristo. A resposta é essa para você. É porque você gasta 8, 10, 9, 11 horas em redes sociais, enquanto a sua Bíblia está lá empoeirando na estante. E quando muito, você passa 2 minutos lendo a Bíblia e o resto da vida, e o resto do dia nas redes sociais. Que proporção, hein? 2 minutos na Bíblia e o resto do dia na rede social. Renove sua mente com a palavra, irmãos. Renove sua mente com a palavra. E então você provará uma transformação da parte de Deus. E então você será santificado. O porquê tem tantos ditos cristãos que é defensor ferrenho de algumas ideologias ímpias e perversas contra a palavra de Deus? É porque esse cristão não lê Bíblia, não renova sua mente com a palavra, aonde Deus irá nos santificar, irá, nos trazer para o caminho exato, nos dar discernimento, nos dar sabedoria, nos dar entendimento da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, da verdade, da justiça, da retidão, da piedade. E é influenciado tão facilmente por tantas coisas, aberrações, que influencia a igreja aos montões. Renove sua mente com a palavra, e então serás transformados. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Não se dará a renovação da sua mente por nenhum outro lugar, senão pelas Escrituras. E então você será transformado. Você receberá a ação do Espírito santificador na sua vida. E não somente a mente, mas vai desaguar em toda uma vida prática, piedosa, ajustada de acordo com a verdade de Deus. Sua conduta, sua vida, sua moral, a sua ética estará alinhado com a palavra de Deus. Por quê? Porque você tem renovado a sua mente, tem aprendido de Deus através da sua palavra. Quarto e último ponto. No final do versículo 2, Paulo vai mostrar do propósito, uma vida com propósito. Para que? Ele começa, né? Para que indica propósito. Para que experimenteis, verificar se algo é genuíno ou não, reconhecer algo como genuíno depois de exame. Veja, renove a sua mente através das Escrituras, através do exame, através de um reconhecimento se essa verdade, se esse algo é genuíno ou não. E uma vez que nós renovamos a nossa mente através da Escritura, nós vamos saber o que é genuíno ou não, o que é verdadeiro ou não, o que é bom ou não. E ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que vocês provem que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Percebe que uma coisa está interligada à outra? Uma coisa está interligada à outra. Você não provará da boa, agradável e perfeita vontade de Deus
se você não renovar a sua mente através da palavra. E consequentemente, se você não renova a sua mente através da palavra, consequentemente você não será transformado. Você não será santificado. Consequentemente, vamos voltando, você não terá uma vida consagrada totalmente a Deus. Veja, está interligado o que Paulo está dizendo aqui, é um ensino só, cujo central desse ensino é uma vida totalmente consagrada a Deus. No versículo 1 ele sintetiza esse conceito, essa ideia. No versículo 2 ele destrincha como viver uma vida consagrada a Deus, em resposta à graça, o amor e a misericórdia de Deus por nós, em Jesus Cristo. Renovando a mente, através da palavra, para que através dessa renovação da sua mente, você seja alvo de uma ação de Deus, uma transformação, uma santificação, e assim você experimentará qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é, a sua vida será uma vida com propósito. Com propósito. Você já pararam para pensar o porquê tem tanta gente rica que se mata? Por que tem tanta gente rica que se mata? Tanta gente boa aquisitivamente, bem sucedida na vida, se mata. De repente morreu, matou-se. Os caras bem de vida, com riqueza, com conforto, se matou, foi. Você para para pensar nisso já? Você para para pensar porque tem tanta gente depressiva? A principal resposta é: elas não encontram sentido na vida. Elas não encontram o propósito da vida, a razão de viver. A pessoa cresce, trabalha, se qualifica, faz uma faculdade dos sonhos, tem um emprego dos sonhos, conquista tudo que sempre sonhou e projetou para a sua vida. E quando ela conquista, ela percebe que a verdadeira felicidade não estava em nada daquilo. E ela se frustra. É por isso que muito rico morre. Porque eles vão em busca daquilo que eles mais sonharam. E quando conquista, ele percebe: ainda falta algo, não é isso. Ele se frustra e cai em depressão, desespero a ponto de ter a sua própria vida. Muitos de nós, pessoas mais simples, que vivem depressão. Por quê? Às vezes sem um propósito de vida, não sabe por que está aqui, para que está aqui, para quem viver, por que viver, qual a razão da vida, da existência. Porque não entende o propósito da vida, irmãos. Para concluir, no contexto do capítulo 11, versículo 36, o último versículo do capítulo 11, para depois começar esse capítulo 12. Vocês vão ler, vão estar lá assim, ó. Depois que Paulo descrever toda a obra da redenção, capítulo 11, versículo 33, começa uma doxologia, um hino de adoração. Quando chega no versículo 36, o último versículo, diz assim, ó: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. O propósito da vida é esse: viver para a glória de Deus. De modo que quando a gente não está vivendo para esse propósito, a nossa vida não tem o mínimo sentido e a mínima razão de existência. Dá uma crise existencial em nós. Por quê? Porque eu não estou vivendo para o propósito para o qual eu fui criado. Viver para a glória de Deus em todos os aspectos da minha vida. Deixa eu exemplificar para terminar. Se você me visse eu lavando um prato com um celular, o que é que você diria? Estava ali na cozinha, estava o pastor lavando o prato com o celular assim. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Não, estou lavando um prato aqui com o celular. Não, pastor, mas celular não é para lavar prato. Seria estranho ou não? Teria sentido eu lavar um prato com o celular? Não. Por quê? Porque o celular não foi criado para lavar prato. E quando eu lavo um prato com o celular, ele perde absolutamente o sentido para o qual ele foi criado. Não tem razão, não tem sentido, não tem nexo. Mesma coisa é o ser humano, é você. Se você não viver para o propósito para o qual Deus lhe criou, a sua vida não tem o mínimo sentido, a mínima razão.
Você foi criado com o propósito de glorificar a Deus, irmãos. Viver para Ele, porque é dEle, é por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Se você não vive com isso, não vive para isso, o propósito que Deus lhe chamou e lhe criou, não tem sentido nenhum a sua vida. É como um celular lavando prato, não tem sentido. É uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido. É por isso que você vive tão depressivo. Tantas pessoas caem em depressão porque perdem o sentido da vida, a razão de viver. Sua mente e seus olhos estão embaçados, ele não consegue enxergar a realidade, o propósito para o qual está aqui neste mundo. Vou lhe dizer, glorificar a Deus, viver para Deus, para a glória do seu nome. Então, naquilo que Ele lhe chamou, faça como mãe, como esposa, como pai, como pastor, como irmão em Cristo, como professor, como professora, como funcionário de mercado. Naquilo que você chamou, Deus lhe chamou, faça e viva para Ele, tudo para Ele, para a glória dEle. Esse é o sentido, esse é o propósito. É o que Paulo fala no finalzinho do versículo 2, uma vida com propósito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, em virtude das muitas misericórdias de Deus, devemos nos entregar e viver completamente para Deus, como um culto ininterrupto, praticando a piedade, renunciando o pecado e renovando a nossa mente pela palavra, a fim de sermos transformados e então experimentar, provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viva para a glória de Deus. Amém.